Bom dia, boa tarde ou boa noite. Muito prazer, eu sou a Thaís, sou professora de Física aqui no MacFísica e trouxe hoje nesse vídeo a resolução da questão número 61 da prova da AFA de 2020, versão A. Vamos lendo, vou pedir para o nosso editor Felipe, coloca aqui do lado a questão que a gente vai precisar do gráfico de corrente em função, de tempo em função de corrente do fusível. Partiu? Através da curva de tempo versus corrente de um fusível F, que é a figura 1, pode-se determinar o tempo necessário para que ele derreta e assim desligue o circuito onde está inserido. Então, nessa figura 1, a gente observa, ó, no eixo vertical, o tempo em segundos, que vai de 0,1 até 10. E a corrente na horizontal em amperes, que vai de 1 até 6. Maravilha, a gente observa a curvinha e vamos seguir a leitura. A figura 2 mostra o circuito elétrico simplificado de um automóvel composto por uma bateria ideal de FEM E igual a 12 volts. Então, essa é a força eletromotriz, 12 volts. Duas lâmpadas LF, cujas resistências elétricas são ômicas, iguais a 6 ohms cada. Então, aqui LF, cada uma vale 6 ohms. Completam o circuito outras duas lâmpadas LM, também ômicas, de resistências elétricas 3 ohms cada, além do fusível F e da chave CH inicialmente aberta. Então, ó, duas lâmpadas LM, cada uma vale 3 ohms. Aqui a gente vê o fusível e lá a gente vê a chave, que no início ela vai estar aberta. A partir do instante em que a chave CH for fechada, observar-se-á que as lâmpadas LF, então, depois que fechar a chave, o que vai acontecer com as lâmpadas LF? Essa é a pergunta do exercício. Bom, depois que a gente analisar tudo, a gente vai ler as alternativas, certo? Eu pensei em a gente analisar o circuito nas duas situações, com a chave aberta e com a chave fechada. Então, aqui, com a chave aberta, o que acontece? A força eletromotriz, ela vai liberar uma corrente I, que é uma corrente total. Com a chave aberta, quer dizer, nós pensamos que a corrente passa pelo fusível e vai passar pelas duas lâmpadas LF. Então, ela vai fazer isso daqui. Por que a corrente elétrica não vai para essa outra malha? Porque o fio está aberto, a chave está aberta, então não tem como a corrente encontrar um caminho por ali. Então, com a chave aberta, o circuito se reduz a simplesmente uma força eletromotriz, o fusível seguido de duas lâmpadas, certo? Então, aqui nós temos 12 volts, o fusível, cada lâmpada vale 6 ohms. 6 ohms. Para a gente poder analisar como que vai acontecer essa transição, não é? Da aberta para fechada, nós temos que ver o que acontece na aberta. Então, olha, se cada uma delas vale 6 ohms, isso pode ser simplificado. Eu sou a louca de desenhar circuito 30 vezes, viu? Como eles dois estão em série, o REC, que é a resistência equivalente, é a soma simples. 12 ohms, uma única lâmpada de 12 ohms, e aqui uma força eletromotriz de 12 volts. Então, a corrente total que está passando, como que eu posso calcular? Fazendo a primeira lei de Ohm, URI. O U são os 12 volts, a resistência, os 12 ohms, e a corrente I. Então, a nossa corrente com a chave aberta vale 1 ampere. Chique, vale 1 ampere. Se você for analisar o seu gráfico, quando a corrente vale 1 ampere, ali na nossa curva nem começou ainda a curva do tempo em função da corrente para o fusível. Quer dizer que quando a corrente é 1 ampere, ele funciona tranquilamente. O problema é quando a corrente vai aumentando. Por exemplo, se você olhar o ponto que a gente vê um cruzamento exato, o ponto de corrente valendo 3 amperes, depois de 1 segundo, quando uma corrente de 3 amperes passa pelo fusível, em 1 segundo ele derrete e a corrente não passa mais. Agora, se você pensar no nosso valor de 1 ampere, isso não é um problema para o fusível, que é uma corrente menos intensa e ele vai funcionar sem derreter. Maravilha? Agora vamos pensar na situação então, ó, na chave aberta, as duas lâmpadas LF acendem tranquilamente, certo? Ó, lâmpadas LF acesas, sem problema nenhum,
Maravilha! E com a chave fechada, como seria então o nosso circuito, Thaís? Bom, você continua mantendo aqui a sua força eletromotriz de 12 volts. Aqui o nosso fusível. E você tem, olha, continuamos com as lâmpadas L, F. E como a chave fechou, agora sim, esse lado direito do circuito vai funcionar. Então, temos, ó, duas. Aqui, 6 e 6. E lá, 3 e 3, certo? Aqui é o nosso fusível F. Olha só, a corrente total continua saindo aqui. Esse é o nosso I total. Quando ela chega aqui, ela vai ter uma parcela que vem para essa associação que está em série e uma outra parcela que vai para o lado direito, certo? Só que qual que é uma análise que acelera o nosso exercício? É a seguinte, olha só, esse par 6 e 6, ele está em paralelo com o par 3 e 3. Então, o funcionamento dessas lâmpadas, claro, né? Não pensando no problema que o fusível pode ter. Se ela está sujeita aos 12 volts, ela continua sujeita aos 12 volts com a chave fechada. E aqui ela continua, aí ele vai estar sujeito aos 12 volts porque você vai fechar a chave. Então, pensa, essa é uma nova corrente total. Aqui nós temos uma corrente, vamos chamá-la de IF. E aqui, ó, nesse outro par, nós teremos uma outra corrente que nós vamos chamar de IM, certo? Como a DDP aqui se mantém a mesma, o nosso IF vai se manter como 1 ampere, porque a resistência equivalente é 12, e aí você faz URI, vamos chegar na mesma corrente, tá? Agora, nesse outro lado, vocês concordam que aqui, ó, o U continua sendo os 12 volts, pensando que aquele fusível está funcionando perfeitamente, certo? Então, ó, eu posso dizer assim, ó, pensando na primeira lei mais uma vez, 12 é igual à resistência equivalente desse par. Quanto é, gente? 3 mais 3, 6, vezes a corrente IM. Então, quanto ao nosso IM? 12 dividido por 6 vai dar 2 amperes. Qual que é a conclusão com a chave fechada? Que a corrente total, ela vale IF mais IM, ela vai valer 1 mais 2, que é um total de 3 amperes. Agora, nós vamos analisar o nosso gráfico. Nós concluímos que com a chave fechada, a corrente vai ser de 3 amperes. Se você olhar no gráfico do fusível, é bem aquele ponto que eu já tinha citado. Quando a corrente é 3 amperes, o fusível demora 1 segundo para derreter. Então, ó, o que acontece? Nós vamos concluir isso. Em 1 segundo, o fusível vai derreter. E qual que é a consequência do fusível derreter? Quando ele derrete, pá, a corrente não vai mais passar por aqui. Consequentemente, ela não vai alimentar nenhum dos dois conjuntos de lâmpadas. Ou seja, as 4 lâmpadas vão apagar em 1 segundo. E aí a gente começa a ler as alternativas e dizer o que é verdade e o que não é. Vamos lá? Ó, primeira alternativa, as lâmpadas LF se apagarão depois de 1 segundo? Verdade. Acredita? Resposta A de amor. Mas já que nós estamos aqui, vamos mastigar as demais alternativas? Olha, item B, permanecerão acesas por apenas meio segundo? Não. Só seria meio, né, se a corrente fosse mais intensa ainda. Beleza. C, terão seu brilho aumentado, mas não apagarão? Não, porque elas não vão receber corrente. Quando elas não recebem corrente, elas não vão brilhar. E D de dado, continuarão a brilhar com a mesma intensidade, mas não apagarão. Não, isso não é verdade. Elas não vão continuar a brilhar. Gostaram? Essa é uma questão mais rapidinha, né? Ela envolve conceitos aí de eletrodinâmica com dois circuitos diferentes. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ajudado aí nos seus estudos. A gente faz tudo com muito carinho para vocês que vocês se mantenham firmes aí do outro lado estudando e ó, vigorosos. Um beijo, se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo e até a próxima. Tchau!